Então, eu vou apresentar a professora Margarete Dalcomo, e, obviamente, entre tantos títulos, alguns foram escolhidos para que a gente pudesse fazer essa apresentação. A professora Margarete é pneumologista pesquisadora sênior da Fiocruz. Ela é doutora em medicina pela Unifesp, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, titular da Academia Nacional de Medicina. Nós temos aqui, além da professora Margarete, professor Jorge, professora Mônica e eu que vos falo. Nós somos membros da Academia Nacional de Medicina e professora da pós-graduação em Medicina da PUC Rio de Janeiro. Mas esses são títulos acadêmicos. Eu queria falar, num breve espaço, um pouquinho da professora Margarete como amiga Margarete. A professora Margarete é de uma doçura incomensurável. Aqueles que têm oportunidade de conviver sabem que isso é fundamental para as nossas vidas, ter amigos, ter pessoas com que a gente possa compartilhar. E ela, modestamente, não colocou aqui, mas eu incluiria, entre outros predicados, né, é uma escritora, uma intelectual. E conhecer essas pessoas é muito importante, inclusive, não só no nosso círculo de relações sociais, mas por toda a alegria que traz, por todo o carinho que isso traz e nos completa. Então, eu não vou prolongar mais, eu vou passar a palavra, então, à professora Margarete, que eu imagino que a maioria das pessoas aqui já conheça, porque é uma personalidade pública, eu diria até que é uma influencer, e eu acho que nós vamos nos deleitar com uma apresentação e que será tão importante para todos, não só como memória, mas como uma introdução ao nosso curso de medicina. Então, mais uma vez, eu parabenizo vocês por essa vitória, por essa conquista e por terem entrado na Faculdade de Medicina da UFRJ, uma instituição pública e que terá, dentro desse novo cenário, todo o carinho e oferecerá a acolhida que vocês merecem. Tá? Então, passo a palavra à professora Margarete para proferir sua aula inaugural e, mais uma vez, bem-vindos. Muito obrigada, Alberto. Bom dia a todos e muito obrigada pela presença, que me honra muito, dos meus queridos amigos e confrades da academia, a vice-diretora, aos professores aqui presentes, Fernanda, que é minha colega de especialidade, professor Alexandre também. Então, estão aqui assim super eivados de afeto e suspeição, né? Todos os conflitos de interesse do coração, né? Mais ou menos isso, né? A presença do professor Zugaib, também de São Paulo, que nos dá a honra de estar aqui conosco. E, na verdade, eu vendo assim tão jovens, né, essas pessoas, eu me lembro tanto do dia da minha aula inaugural, mas vocês juram que não vão me perguntar quando foi, né? Mas eu conto a verdade, né? Eu já tenho 42 anos de formado, então, menos 6, né? Então, vocês imaginam que faz bastante tempo, né? Mas, enfim, o tempo passa e, na verdade, como disse o Alberto, o tempo nos endurece, porque a profissão médica no Brasil, num país como o Brasil, exige. Mas eu vou fazer várias reflexões nessa apresentação e vocês fiquem à vontade, aqueles que quiserem aprofundar alguma coisa, eu me coloco também à disposição, viu, Alberto? Não é uma aula inaugural daquelas rígidas que ninguém pode fazer uma pergunta se assim o quiser, né? Algum assunto que eventualmente despertar a curiosidade de vocês. Mas eu quero começar essa apresentação dizendo a vocês que houve uma pessoa muito importante no Brasil, que foi ministro da Saúde, foi um cirurgião cardiovascular chamado Adib Jatene. Vocês são muito jovens, mas certamente muitos já ouviram falar. E doutor Adib diz uma frase que é para todos nós sabermos desde hoje. Num país como o Brasil, da desigualdade social do Brasil, das diferenças e da nossa diversidade, nós podemos trabalhar com a coisa mais sofisticada, como as coisas se deram antes.
porque senão você vai criar trabalhos científicos, inclusive, escritos pelo ChatGPT e que vão ser todos retratados porque não servem para nada, além de dar um problema danado jurídico na vida de cada um. Então, não caiam nessa cilada. Entendam os que nos antecederam. Muito obrigada. Melhor assim, né? Então, assim, essa pessoa aqui, para quem não sabe, né, viveu há muito tempo, né, no século V a.C., que é Platão, né, e que diz essa coisa perfeita, né? Cada um de nós é como um homem que vê as coisas num sonho e acredita conhecê-las perfeitamente. Acha que sabe tudo, né? Depois acorda e descobre que não sabe nada. Tem que prestar atenção, tem que saber olhar para poder entender. E essa outra pessoa aqui, chamada Hipócrates, né, que todos vocês sabem que é o pai da medicina, nesse lugar paradisíaco, que é a ilha de Kos, no mar Egeu, na Grécia, foi um homem extraordinário, porque foi não só o pai da medicina, como foi uma pessoa que pensou holisticamente o ser humano, ou seja, pensou sindromicamente na nossa linguagem. Né? Hipócrates ele não descreveu, ele dizia, essa pessoa tem fáscias, tem rosto de doente. Por quê? Ou porque é ictérico, ou porque tem várias outras, enfim, aparência, né? Aquilo que era mostrado. E sabia, criou-se a primeira noção de síndrome, que é algo com o qual vocês vão lidar ao longo de toda a sua vida, enxergar alguém fora de um ponto determinado, vocês vão ver que devemos isso a Hipócrates. E aqui, apenas ilustrando, esse é o lugar, embaixo dessa árvore, onde ele falava com seus ouvintes, com seus alunos. Né? E, aliás, uma dessas árvores tem uma muda plantada em frente à Academia Nacional de Medicina, quando vocês forem começar a frequentar os nossos cursos e as nossas sessões, que são muito bem-vindas, naturalmente, todas as quintas-feiras, temos sessões extraordinárias, os estudantes são muito bem recebidos por nós, o lanche é ótimo, inclusive, então vocês são muito bem-vindos. Né? E aqui mostrando que há outros pais da medicina que vale a pena ler. E o outro pai da medicina é uma pessoa chamada Avicena, ou Ibsina. Né? Eu estou falando do século XII, final do século XI para o século XII. Avicena foi um gênio, e aqui eu boto a sua última biografia, porque eu estou muito encantada por essa última biografia dele, e Avicena tinha uma coisa muito particular. Ele gerou esse livro, um livro chamado O Físico, de um autor chamado Noah Gordon, e um grande filme. Então, assim, gerou duas coisas extraordinárias. Nem sempre um filme ele é bem feito que corresponda ao livro. Nesse caso, corresponde, é um livro com Ben Kingsley, que é um autor ótimo. Então, assim, e Avicena tinha uma característica muito particular. Além de, você imagina o que tinha de tecnologia, gente, no século XII. Né? Não tinha nem garfo, ninguém comia de garfo no século XII ainda. Né? Então, mesmo reis comiam com as mãos, né? Não havia garfos ainda. Né? Mas Avicena treinava os seus físicos, como eram chamados os médicos daquela época, e ele os denominava em persa hakim, que era o nome que ele dava. E ele só os liberava dos seus cursos de formação depois deles serem aprovados em todas as provas técnicas, aquela coisa rudimentar da época, mas depois que eles fossem aprovados nos conceitos de humanidades. Se eles não tivessem compaixão, empatia, não eram liberados, não estavam prontos. E isso é algo que eu vou lhes dizer com muita certeza. No século XXI, nunca foi tão importante, sobretudo no momento em que nós vivemos, depois de que a nossa vida foi partida pela epidemia e pela pandemia da Covid-19, entre antes e depois, nunca a compaixão, a empatia, o afeto, a dedicação naquilo que nós fazemos, nós profissionais de saúde, sobretudo, foi tão importante. Eu diria, inclusive, que se Avicena, né, tivesse ressuscitado, ele hoje se sentiria muito frustrado com a qualidade da falta de empatia e de compaixão que se verifica na prática do exercício profissional de muitas das nossas profissões. E aqui apenas um outro exemplo, né? Vocês estão vendo, eu estou estimulando vocês a lerem um pouco mais, né? A se interessarem. Né? Esse é todo mundo conhece um poeta chamado Manuel Bandeira, né? E Manuel Bandeira tem um poema muito
estou falando da Pérsia, que é a terra do Avicena, tem um poema muito importante chamado Vou-me embora para Passárgada, e Manuel Bandeira jamais foi a Passárgada. Ele só gostava de palavras difíceis, porque o pai dele ensinava. E um dia ele se lembrou dessa palavra, e aí ele criou essa palavra. E um dia eu fiquei tão... Eu gosto tanto de Manuel Bandeira, que eu disse, eu vou a Passárgada, e lá fui. E lá fui atrás do que tinha em Passárgada, né? Não sou amiga do rei, né? Como o poema de Manuel Bandeira, né? O poema é assim, né? Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei, né? Essa é a primeira rima, né? Então, assim, eu fui a Passárgada, e Passárgada não é nada, é um vilarejo pequenino, onde a única coisa importante que tem é o túmulo do Ciro, que foi o rei dos Aquemênidas, e que é uma coisa muito comovente, assim. Então, apenas para vocês saírem com curiosidade, quem é esse Manuel Bandeira, para quem não teve o prazer de ver, mas eu espero que vocês tenham lido, que o Manuel Bandeira é muito bom, né? A outra inspiração que eu acho que, para nós, sobretudo médicos, né, talvez os que não são médicos ou não estão estudando medicina não tenham a mesma curiosidade, né, e que eu acho que, para mim, é uma inspiração, é o pai da medicina moderna. E quem era o ídolo do pai da medicina moderna? O mesmo Avicena. Então, William Osler foi o ícone da boa medicina, da semiologia, as humanidades, era um homem de grande cultura, não apenas cultura médica, mas de cultura geral, de modo geral. Foi chamado pai da medicina moderna e teve sim, Avicena como seu ídolo. Desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da medicina nos séculos XIX e XX, sendo reconhecido por suas contribuições na prática clínica. William Osler era aquele clínico assim que todo mundo sonha em ser. Né, e pensava holisticamente, pensava sindromicamente, olhava o homem na sua inteireza e não palpando um fígado apenas e não entendendo que uma doença hepática tem desenvolvimento e manifestações sistêmicas, etc. Então, assim, é importante isso também, né? A outra coisa que eu acho muito importante vocês saberem, nessa mesma linha de olhar o passado, não sei se vocês todos conhecem, mas existe uma revista que talvez seja a mais importante publicação na nossa área da saúde, que é a Science. Science, Nature, New England Journal of Medicine, Lancet, são revistas de grande impacto, muito impacto. A Science já existia em 1919. Essa é uma publicação que foi feita assim que houve a segunda onda no Brasil, a terceira onda nos Estados Unidos, da gripe espanhola, que foi a grande epidemia antes da Covid-19, que matou 50 milhões de pessoas no mundo. Então, foi uma coisa realmente devastadora. Por que eu estou mostrando isso? Não apenas porque é importante conhecer o passado, mas porque hábitos absolutamente do senso comum, como, por exemplo, cobrir a boca quando tossir, evitar aglomeração. Hoje nós transformaríamos por usar máscaras, mas, naquele momento, isso é 1919. Não é uma coisa extraordinária, publicado na Science, isso já estava publicado. Então, ninguém inventa a roda. Nós estamos respeitando o conhecimento e aprimorando um conhecimento que o passado nos faz importantes. E a outra coisa que eu acho muito importante é vocês entenderem, começando a vida, o que é a cultura do cuidado? Vocês vão ouvir esse conceito ao longo de toda a sua vida e vão aplicá-lo, né? O que é isso? Vocês vão ouvir falar muito em linha do cuidado. Todos os professores aqui presentes vão lhes ensinar o que é uma linha de cuidado. Uma linha de cuidado é um guideline, né, se a gente puder dizer, ou é uma diretriz, ou é uma norma que você vai, desde o primeiro sintoma, ou desde que a pessoa nasce, como é que ela deve se comportar ou ser tratada ao longo da vida. Então, cultura do cuidado como valor humano, inclusive na formação dos médicos, destaca a importância de considerar cada vida na sua singularidade. Isso é como eu considero. Significa reconhecer o ponto de vista de cada um, as diferenças, e lembrando uma velha máxima, Alexandre, que nós ouvimos muitas vezes: não há doenças, há doentes. Ou seja, as doenças não são iguais, rigorosamente iguais nas pessoas. Elas têm, cada um tem sua singularidade. E no contexto do que nós vivemos, no contexto da pandemia, para erradicar a cultura da indiferença, do descarte, do conflito, que hoje parece prevalecer, o Papa Francisco, então, duas coisas me impressionaram muito recentemente, muito. Duas coisas em relação a esse conceito. Primeiro,
um discurso feito pelo professor Antônio Fauci, que eu vou citar em seguida. O doutor Antônio Fauci foi o médico-geral nos Estados Unidos, conselheiro de todos os presidentes, um grande infectologista que recentemente se aposentou. Um grande médico, uma pessoa extraordinária. E ele fala sobre a cultura do cuidado, primeiro. E o segundo foi a homilia feita pelo Papa Francisco no dia 1º, na virada do ano, e foi realmente muito impressionante, onde ele tratou rigorosamente da cultura do cuidado como um instrumento para alcançar a paz no mundo. Ou seja, para nós, o que isso significa? Que é isso mesmo, que é o que nós fazemos, que é o que eu gostaria que vocês incorporassem, né? Olhar o outro. O mundo está muito difícil. Vocês estão começando uma faculdade de saúde, de qualquer natureza, ou médicos, ou fonoaudiólogos, ou fisioterapeutas, no momento em que o ódio prevalece. Eu vou falar disso um pouquinho mais adiante, como nós erramos. Como nós erramos, muitos de nós. Eu errei. Eu escrevi um livro, eu ganhei o prêmio Jabuti pelo livro do ano, há 2 anos atrás, né, sobre um tempo para não esquecer, que foi o tempo que nós vivemos. E eu escrevi, e errei, dizendo que a Covid-19, a exemplo das outras epidemias que ocorreram na história do planeta, na raça humana, ao longo dos últimos 2000 anos, poderia gerar um fenômeno cultural de grande importância. Não. A Covid-19 gerou ódio, guerras insanas, apartamento de pessoas, distanciamento, indiferença, zero compaixão. Então, assim, na verdade, as minhas esperanças ficaram muito frustradas de que o homem pudesse ter grandeza tendo vivido alguma coisa tão dura, né? E o Papa Francisco disse isso, né? Que a cultura do cuidado, enquanto compromisso comum, por isso está entre aspas, essa é a frase dele, solidário e participativo, para promover a dignidade e o bem de todos, enquanto disposição a prestar atenção, compaixão, reconciliação e a cura, ao respeito mútuo e ao acolhimento. Essas palavras não são retórica. Essas palavras são algo que realmente ele acredita, e eu também, né? Adquirem especial importância no mundo necessitado de reconciliação, justiça social e de paz. Então, acesso ao mínimo de cuidado e de bem-estar é igual à saúde, e nós poderíamos melhorar o mundo bastante se assim o fizéssemos. E a outra coisa, como eu disse, foi o discurso do professor Antônio Fauci, que disse: sem democracia não se faz ciência adequada. Né? Em regimes tirânicos não se cria ciência para um coletivo, para favorecer um coletivo maior. Não, se faz alguma coisa, secreta, etc., mas, enfim, não se vai fazer. Então, a democracia ela é absolutamente fundamental para que nós possamos desenvolver os nossos projetos. E aqui, eu diria, são alguns conceitos ainda que eu quero que vocês pensem, né? Nunca nós tivemos tão machucados nos nossos corpos e tão próximo como nós vivemos. E todos vocês, provavelmente, se eu pedisse que aqui levantasse a mão, quem perdeu um ente querido na Covid-19, muito possivelmente vários levantariam, ou um amigo, ou um parente, ou alguém querido. Certamente, nós vivemos uma situação muito diferente. Nós vivemos um isolamento que contraria a nossa cultura completamente. Nós somos latinos, de formação, somos gregários por comportamento, nós não gostamos de viver, nós gostamos de grupo, vocês estão vendo, ninguém gosta de ser isolado, nós fomos forçados a um isolamento, as pessoas mais velhas foram forçadas a um isolamento que fez com que elas sofressem horrivelmente. Então, o corpo, na verdade, o corpo nunca foi uma metáfora tão forte. Então, numa versão atual desse dualismo, entre corpo e não corpo, nós oporíamos o corpo ao espírito ou à alma, mas, mais precisamente, ao sujeito. E aqui, assim, tem que entender, e eu coloco esse slide, essa ilustração, é muito interessante, porque ela é da Covid longa. É o corpo visto na sua inteireza, mostrando como um vírus de transmissão aguda e respiratória pôde causar esta devastação
prenunciando outras pandemias que certamente haverá no mundo, né, e como o corpo foi completamente atingido em todos os órgãos, desde o sistema nervoso central, a psique. Hoje tem muitas pessoas precisando de atendimento psiquiátrico por sequelas da Covid-19. Então, essa metaforização do corpo, nesse momento que nós estamos vendo, é algo também que desperta não só muita curiosidade, como muita necessidade de nós entendermos. E hoje, o que é que nós temos o que é que nós estamos vivendo ainda que vocês vão ter que superar ou conviver, né? Primeiro, as assimetrias que nós estamos vivendo, né? Então, tem assimetria na distribuição de tudo, né? Distribuição de vaga, na distribuição de direitos, de profissionais. Tem uma feminização, sobretudo na nossa área, eu estou falando na área de saúde, né? Não estou falando na área de exatas, mas na área de saúde há uma óbvia. Tem uma publicação feita agora no final de 2023, publicada pela Associação Médica Brasileira, mostrando já que, na nossa área médica, 51% a 52% já são de mulheres. Então, há uma feminização muito bem-vinda, né, porque nós trabalhamos muito. Não é uma questão de gênero, é uma questão de mérito. Sempre alguém me pergunta, né, mulher não é cota. Mulher é gênero, por escolha, né, não necessariamente por uma determinação biológica. Né, mas nós não temos cota. Nós somos 52% porque chegamos e certamente vamos chegar a mais. Né? Existe um hospital que é modelo no Brasil e totalmente SUS, que é o Hospital da Criança no Distrito Federal, onde 78% do corpo de funcionários, desde administrativos até professores, todo mundo muito titulado, tem 70% de pessoas tituladas com mestrado e doutorado, são mulheres. E é talvez o hospital mais extraordinário, SUS, que nós tenhamos hoje no Brasil. Então, são coisas que eu faço questão, Jorge, de trazer isso, porque isso são reflexões, são aguilhões que eu estou querendo que as pessoas jovens pensem sobre isso, né? E inteligência artificial? Vocês todos devem estar muito fascinados, né, por essa coisa, ChatGPT, etc. Né? Inteligência artificial não tem jeito, gente. É inexorável, ela faz parte já das nossas vidas. Mas ela é uma solução? Ela será uma solução, sem dúvida, para muitos problemas. Ela vai fazer com que várias profissões desapareçam, elas deixarão de ser importantes, ela vai, sim, substituir a mão de obra humana, né, mas inteligência artificial não tem uma coisa absolutamente fundamental na nossa existência. Chama-se consciência. Esse é o nosso terror. Né? Se vocês são jovens, não devem ter visto aquele filme que tinha aquele computador Hall, né, Alexandre, que todos nós vimos. Né? Então, o nosso temor é que um dia a máquina tenha consciência. Porque, se ela tiver consciência, gente, bom, eu não estarei mais aqui, né? Nenhum de nós estará mais, então nós não vamos ver, mas vocês talvez tenham. Né? Então, assim, inteligência artificial é algo que tem que ser entendido. E aqui, esse autor, esse Ian Beecroft, que é o maior entendido no mundo de inteligência artificial, ele diz essa coisa muito interessante. Né? Uma nova geração de trabalhadores da saúde, especialmente médicos, deverão ser generalistas criativos, ou seja, ninguém mais vai poder ser aquele super especialista, porque ele não vai mais ser necessário. Isso pode resolver com inteligência artificial, mas isso vem naquele primeiro conceito que eu trouxe a vocês da cultura do cuidado. A cultura do cuidado, mesmo a inteligência artificial generativa, que é aquela que mais hoje é usada por todo mundo, né? Então, não adianta, você não vai poder mais dominar apenas uma pequenina área do conhecimento, mas um grande cruzamento de interesses, de coisas boas, prazerosas, até hobbies, saberes, ferramentas de ensino, de aprendizagem. Os generalistas criativos, seguramente, vão, segundo esse autor, substituir os profissionais especialistas, isto é, aqueles que passam anos se dedicando apenas a uma pequena porção de habilidades. Né? Então, deverão se valer da mesma maneira da inteligência artificial, como nós, os mais velhos, usamos a calculadora, né? E ela foi incorporada no nosso dia a dia nas universidades. E a retórica do cuidado institucional no Brasil? Como é que ela é? É com isso que vocês vão conviver. Né? Definição de cuidado, né, no Brasil. Isso é
teórico, né? Serviço de acolhimento de idosos de ambos os sexos em situação de violação de direitos, blá, 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 blá. Gente, né, isso responde o quê? Né, o objetivo disso é apenas assegurar moradia a pessoas que estão maltratadas ou abandonadas, etc., e desenvolver condições para o autocuidado, promovendo um retorno. Ora, se nós estivéssemos aqui tendo essa conversa na Escandinávia, eu até diria que isso pode. Mas um país como o Brasil, em que os idosos são abandonados à própria sorte, e nós vimos isso na Covid-19, isso vai ter que ser revisto de alguma maneira. Porque não adianta você ter a ilusão de que você vai pegar uma pessoa pobre, idosa, sem família, e vai reintegrá-la em quê? Tem que ter aquele velho conceito, que não tem nada de pejorativo, para vocês que não sabem, né, mas é um anglicismo, na verdade, né, que são os hospices, ou os asylums, digamos assim, que vem da língua inglesa, e que são lugares de acolher as pessoas com dignidade, dando prazer, dando ensinamento, cultura, cuidado físico, cuidado psíquico, etc., diminuindo um pouco o impacto da velhice e da solidão. E por que eu estou dizendo isso? Porque há um paradoxo que confirma a desigualdade no Brasil e compromete o nosso ensino desde a educação básica. Então, quantos de vocês sabiam essa informação? No Brasil, gente, tem mais templos de cultos, ou seja, essas igrejas espalhadas por aí, do que escolas. 3 vezes mais. Isso é algo absolutamente aterrador num país que ainda tem, analfabetismo, né? Temos mais escolas de medicina do que os Estados Unidos. Que médicos nós estamos colocando no mercado? Que qualidade de ensino? Vocês são muito privilegiados. Vocês passaram pela dura seleção e entraram numa universidade considerada uma das grandes universidades brasileiras. Mas muitos de colegas de vocês estão estudando em escolas de medicina que vão botar no mercado gente que sequer será aprovada nos exames de revalida, que provavelmente serão incorporados no Brasil para todo médico formado. Então, só para lhes dar um exemplo do quão trágico é a situação, então, se vocês me perguntarem assim, você não tem medo de quem vai cuidar de você na velhice? Gente, eu morro de medo, tá? Vou logo dizendo, vocês estudem bem, por favor, e sejam muito bons médicos e profissionais, porque eu tenho medo. Você não tem, Mônica? Eu tenho. Tem médico sendo formado em faculdade nas fronteiras do Brasil. Aí eu vou lhes dar 2 dados. A taxa de aprovação desses jovens formados no ano de 2022, no Revalida, foi de 18%, e no ano de 2023 foi de 19%. E o que essas pessoas estão fazendo no Brasil? Elas estão trabalhando como? Elas não têm CRM. Então, assim, é algo para vocês também pensarem o quão privilegiados vocês estão, né? Então, eu acho que isso são coisas para a gente... E o cenário que hoje nós enfrentamos? Qual é o cenário? Por que eu estou falando isso tudo, né? Enfrentamos ou deveríamos estar enfrentando, né? Um envelhecimento real da população brasileira e muito rápido, né? Nós vamos mostrar a pirâmide já, baixa taxa de fertilidade, inclusive entre mais pobres, né? Só em algumas áreas do Nordeste, ainda está aqui o professor Zugaib, conhece esses dados, o professor Jorge Rezende melhor do que eu, mas há uma baixa de fertilidade em todas as camadas sociais do Brasil, né? A média de filho por família, por mulher, é 1,8, que já é uma taxa quase europeia na maior parte do Brasil, um despreparo de profissionais para os 2 grupos extremos da vida, crianças e velhos, né, são aqueles que mais demandam essa cultura do cuidado ao qual eu estou me referindo, o despreparo das famílias, obviamente, né, porque se os profissionais não têm preparo, como é que as famílias vão ter, né? A ausência de um ecossistema de saúde que seja capaz realmente de acolher, né, um custo subestimado, quer dizer, hoje, né, e aqui nós estamos vendo, né, esse auditório é um exemplo de que o custeio das estruturas que nós temos, muitas vezes, de muito boa qualidade no Brasil, não é capaz de manter essas estruturas em condições dignas para nos acolher a todos, a vocês, alunos, e aos nossos pacientes, e um mau uso de recursos, sem dúvida, é
é uma outra coisa. E essa é para vocês entenderem qual é o novo padrão para uma população que envelhece, né? Então, nós não temos mais essa forma piramidal, nós temos esse barril aqui embaixo. Então, já há uma grande parte da população que somos nós, que são as pessoas que têm 60 anos ou mais. Então, essa entre 50 e 70 anos é uma faixa muito grande de população e que, certamente, as doenças aparecem com a idade, elas precisam, mais do que nunca, de uma linha de cuidado que seja capaz de reconhecer. E aqui, rapidamente, né, esse slide, não sei se está visível para vocês, apenas para que vocês entendam que é outro conceito, né? Eu procurei trazer conceitos para vocês pensarem, né? Nós temos... A nossa vida é dilemática sempre entre o que é uma condição aguda e uma condição crônica. E hoje nós temos muito mais condições crônicas numa realidade como o Brasil, onde educar e fazer parceria com as pessoas usuárias, né, e aí eu vou chegar um momento em que eu vou falar qual é o modelo do futuro que se espera de uma instituição de saúde, né? É uma instituição que certamente só vai funcionar e só vai dar certo se ela estiver ligada diretamente ao usuário, à casa da pessoa. Essa pessoa tem que ter direito a ter acesso ao seu médico, à sua enfermeira, ou aquele padrão que vocês talvez já tenham lido, que é muito comum na Inglaterra, né, que chama o GO, né, o General GP, né, o General Practitioner, né, aquela pessoa que você tem direto o telefone, você liga para a unidade, né, então o serviço tem que estar humanizado e eficiente nesse sentido, né. Nós temos ainda, são os paradoxos do Brasil, né, envelhecimento da população, porém, olha o que nós temos de mortalidade, taxa por 1.000 habitantes, doenças infecciosas, desnutrição, até hoje, 2021, século XXI, 2024, causas externas é violência, então, violência de toda a ordem, né, enfim, no Brasil, condições maternas perinatal, doenças crônicas. Então, doenças crônicas vai crescendo, e hoje já representa praticamente 2/3 do que se necessita de acolhimento e o quanto são preveníveis essas situações. Certamente, muitas delas são preveníveis, né? Doença infecto-parasitária, vamos combinar, como dizem vocês, né, gente? Tem vacina, tem remédio, tem puericultura, tem pediatria, tem clínica da família que tem que funcionar. Não é possível que nós ainda tenhamos, no Brasil, que fazer face a esse tipo de coisa quando nós temos o SUS, né? E as características que diferenciam, né, o nosso sistema. Né? O nosso sistema ele é integralizado? Deveria ser, porque o modelo do SUS ele é um sistema integral. Né, mas hoje nós padecemos ainda, né, disso que eu estou chamando esse sistema fragmentado, que, na verdade, causa muito problema, porque os cuidados passam a ser episódicos, deixam de ter aquela continuidade, aquele contínuo do qual eu falei anteriormente, que é fundamental que vocês entendam. E o SUS? O SUS é, no meu entendimento, o maior programa de inclusão social do mundo, o SUS no Brasil. Não há nenhum país que tenha mais de 100 milhões de habitantes que tenha um programa do tamanho do SUS. Então, esse entendimento do que é que onde vocês vão trabalhar, onde vocês vão prestar os seus serviços, é muito importante. Então, eu diria que o SUS é uma concepção muito vitoriosa, eu diria mesmo generosa, né, da política pública, cuja implantação ainda carece de uma rede integral de atenção à saúde, baseado nesses princípios dos quais eu acabo de citar, com base na atenção primária. Está vista em sua complexidade como atributo do cuidado articulado, né? E como é que o SUS se dá, essa linha de cuidado, né? A nossa tendência, até em termos documentais, é que daqui a muito pouco tempo, nós, em vez de ter esse monte de número que nós usamos no Brasil, títulos de eleitor, CPF, nós tenhamos um único número, como é nos Estados Unidos, como é na Inglaterra, como é nos países desenvolvidos. O CPF será o nosso número. Hoje, qualquer criança que nasça já recebe um CPF na maternidade e é aquele número que vai até morrer. Então, muito provavelmente, faz parte desse processo também a simplificação da inclusão social.
né? Então, linha de cuidado, apenas para vocês lembrarem, né, em resumo, né, caracteriza-se por padronizações técnicas que explicitam informações relativas à organização da oferta que estão no sistema. Descreve a rotina e o itinerário daquela pessoa, desde que ela nasce. Então, qual é o mundo ideal que nós queremos viver? É que nós nasçamos, recebamos nosso CPF, tenhamos nosso registro na nossa clínica da família e tenhamos puericultura, pediatria, clínica do adolescente, do adulto e da geriatria, da gerontologia. Esse é o mundo ideal, isso é o que nós queremos que o SUS, e talvez vocês ainda consigam, né? Eu espero isso, né? Tenho esperança. Né? Eu sou muito obstinada e a esperança é teimosa, eu sou mais teimosa do que ela. Né? Então, assim, acho que é importante. Né? E a linha de cuidado viabiliza a comunicação entre equipes, serviços e, sobretudo, entre o usuário, né? Quem está recebendo aqueles serviços. Né? E o que aconteceu com a pandemia? O que aconteceu com as nossas vidas, vocês que estão entrando agora, mas que viveram os últimos 4 anos? Né? O que mudou com a pandemia? A pandemia da Covid-19 foi a primeira pandemia completamente digital. Nós já tínhamos visto guerras online, inclusive. Né? Desde a guerra do Iraque, ela foi online, as bombas explodiam, nós estávamos vendo nas nossas televisões. Mas a Covid-19 foi uma epidemia digital. Né? Tudo era gerado, né, dados, estudos, ensaios, tudo que nós fizemos. Né? Nós fomos levados ao extremo, né, de resiliência, efetividade, foram desafiados como nunca. Né? Novos e antigos problemas se alternaram, pondo à prova as políticas de saúde, a coordenação, recursos humanos. Então, isso não pode mais acontecer. Por quê? Porque a pandemia da Covid-19 não é a última de nossas vidas, haverá outras. Não é uma questão de sim e não, é uma questão de quando. Né? Até porque o homem está tratando tão mal o planeta que, se nós pensarmos que a nossa Amazônia é o maior celeiro de coronavírus do mundo, não é a China, nós podemos ter uma epidemia nascendo no Brasil, se nós continuarmos a devastar como estamos. Né? Então, nós tivemos um problema grave, que eu chamo a diáspora de cérebros. Né? Nós tivemos uma fuga de gente muito importante, que nós gostaríamos muito que voltasse para trabalhar no Brasil. Né? Nós tivemos, isso é fato, isso começou antes da pandemia, isso já vem acontecendo no Brasil, e é muito triste, né? Cada banca de tese que nós vamos, né, Fernanda, e que nós vemos aquele doutorando já com a passagem pronta, só esperando o título para ir embora, dá uma tristeza enorme, porque nós queremos que essas pessoas fiquem aqui, como nós ficamos, e que trabalhem para o país. Né? Então, a capacidade nossa de resolubilidade foi realmente levada ao extremo. A população sofreu, né, como eu disse, diante do novo e ameaçador cenário, né, tudo que contraria a nossa cultura, né, ficar em casa, confinado, né, violência doméstica. Né, eu sou da Fiocruz, nós tivemos programas de grande impacto na comunidade da Maré, aqui perto, e eu vi muito de perto isso. A violência doméstica atingiu índices realmente alarmantes. Né, crianças fora da escola, né, as crianças das classes médias altas voltaram menos de um ano depois para a escola, mas as crianças pobres ficaram fora da escola durante 2 anos. Né? Então, assim, as mulheres sofreram muito, a violência contra as mulheres também foi muito grande. E a desigualdade vacinal também se deu, e não foi só no Brasil, ela se deu no mundo inteiro. Né? Os países ricos ficaram com 4 doses por cada habitante, enquanto que a África hoje não tem nem 20% da sua população vacinada. Então, assim, nós tivemos algumas coisas boas no Brasil, né? Em termos, quem faz pesquisa, e isso é algo que eu recomendo assim fortemente a vocês, entrem logo nos grupos de pesquisa, se interessem, façam todos esses programas de inserção e de acolhimento para vocês, porque é muito fascinante desenvolver, você saber que você vai gerar uma pergunta, mesmo que não queiram que dê certo. Isso é algo também que eu sempre faço questão de dizer. Sabe, Fernanda, todo mundo acha que fazer uma pesquisa é para dar resultado bom.
Não é, gente, é para demonstrar que não serve, né? E nós fizemos aqui, vou dar só um exemplo, poderia dar vários, né? Mas vou dar um, porque fui eu que conduzi. Nós fizemos aqui, entre todos os estudos de vacina extraordinários que o Brasil teve a oportunidade de fazer, nós fizemos um usando uma vacina muito antiga, que é a vacina BCG, que é usada para evitar formas graves de tuberculose, para a Covid-19. Fizemos o maior ensaio já publicado, com 7 mil voluntários. O Brasil foi quem mais colocou voluntário e provamos definitivamente, ou seja, a conclusão não é aquelas conclusões, é preciso fazer mais estudos, não. Provou definitivamente, BCG não previne Covid-19. Estudo publicado no New England Journal of Medicine, a revista mais importante, que me deu grande alegria, porque não foi fácil desenvolver, nós escolhemos PCR ao ar livre, né, porque eram as condições que a gente tem para fazer pesquisa no Brasil, né? Então, assim, é só para mostrar para vocês, fazer pesquisa é ótimo, fascinante, dá muito trabalho, é totalmente diferente de pesquisador americano que fecha o laboratório e vai para casa às 5 da tarde. Não é assim. Então, mas é muito bom. Então, se apaixonem, criem logo, procurem logo esses professores maravilhosos que estão aqui presentes e entrem nos grupos de investigação assim que vocês terminarem as suas áreas básicas. E vocês estão numa universidade que oferece isso, né? Mais ainda, a comunidade acadêmica brasileira foi ativa, foi pujante, a despeito dos cortes orçamentários que tivemos, brutais, como todos sabem. Nós somos o 10º país em publicações científicas na área da Covid, e não é só na medicina, é na psicologia, é na área comportamental, é na área das exatas, tem muito estudo, nós somos o 10º país no ranking. Alguém pode dizer, poxa, mas só 10º? Gente, 10º país no ranking, nas condições em que nós trabalhamos e pesquisamos no Brasil, é muita coisa. O Brasil desenvolveu ensaios extraordinários, ensaios pragmáticos, inclusive, que nós chamamos, com o menor grupo de pacientes, publicados em revista de alto impacto, como a Lancet, dando editorial, inclusive. Ou seja, mostrando que a pergunta estava certa, que o resultado foi bom e que o remédio funcionou. Então, assim, isso foi feito integralmente, por exemplo, como foi na USP, com um dos anticorpos monoclonais aprovados para tratamento da Covid, né? Então, a qualidade e o timing da informação científica é uma coisa alucinante, né? Nós temos hoje aproximadamente 280 mil papers publicados sobre Covid-19, se vocês entrarem no PubMed ou num desses buscadores, né? E o que nós temos ainda, né? Temos cepas novas, o Brasil continua mantendo a doença quase endemicamente, uma epidemia que é heterogênea, ela se modifica em algumas regiões do Brasil, né? Temos remédios já para tratar casos moderados, temos vacinas, certamente vamos precisar de estudos de fase 4, que é aqueles feitos já quando o produto já está comercializado. Temos a síndrome pós-Covid, ou a Covid longa, que é certamente um enorme desafio para nós, né, como eu disse, e exigindo que o serviço dê resposta, né, sobretudo para reabilitar essas pessoas para uma vida minimamente normal. E, por fim, o preparo para novas epidemias. Nós não podemos mais ser apanhados assim, tão desprevenidos como o fomos na Covid-19. E como deverão ser o médico, melhor dizendo, o profissional de saúde e o hospital do futuro? Como é que é? É isso? São essas estruturas faraônicas, enormes, rinocerontes? Não, não vai ser nada disso, né? Então, médicos, vai ser muito difícil, gente. Vocês serão submetidos a um funil de seleção talvez mais duro do que aqueles que nós fomos, Mônica, muito provavelmente, né? Porque o nível de exigência para o mercado será maior e melhor qualificação técnica. Tem que ser melhor, tem que estar fora da curva, né? Conhecimento de gestão. Todo mundo tem que entender um pouco para poder gerir não só a sua própria vida, né, prática, mas um serviço, eventualmente, onde for trabalhar. Tecnologia da informação, coisa que muita gente acha que sabe, mas não sabe nada. Mas o médico do futuro terá, sim. Como é que ele vai trabalhar com telemedicina, com inteligência artificial, se ele não souber? E tem que saber humanidades. Hoje, as grandes escolas médicas, Jorge, não sei se você sabe, e começou pela Escola de Medicina da Universidade de Harvard, que é a mais tradicional, prestigiosa do mundo,
Lá, Harvard já colocou, não como uma matéria optativa, mas obrigatória, ensino de humanidades para os seus estudantes, da área médica e de todos os cursos da área de saúde. Ou seja, os estudantes são levados, inclusive, de maneira disciplinar, a visitar um museu, a discutir uma pintura, a assistir uma peça de teatro, entender o que é que aquilo tem a ver com o que ele está fazendo, e é uma coisa extraordinária, e nós esperamos que nossas escolas aqui possam fazer. E os hospitais serão como? Certamente serão menores, com muito mais complexidade do que hoje, muito mais capacidade de resolubilidade. A medicina será, obviamente, cada vez mais personalizada, né? Então, a genômica é algo com a qual nós vamos passar a conviver. Quando eu digo nós, talvez isso não seja mais para nós, né, Alexandre? Mas para eles, certamente, será, né? A telemedicina será institucionalizada, ela já está, inclusive, regulamentada no Brasil, então ela já permite, em algumas situações, os desfechos clínicos na área suplementar e privada deverão ser usados como forma de remuneração e pagamento, ou seja, onde morre mais, recebe menos. Onde a mortalidade é muito alta, não vai receber igual onde a mortalidade é mais baixa. Alguma coisa está errada, tem que, no mínimo, ser esclarecido. Redes de pesquisa serão muito fundamentais nesse sistema. A conexão com a casa dos pacientes tem que ser algo a ser pensado para o controle dos parâmetros pessoais. A inteligência artificial, sobretudo a generativa, não pode ser deixada de lado. A inovação tem que ser criada de acordo com o que se recebe de um feedback, né, desse input, né, dos pacientes. Né, gestão de cuidados de pacientes crônicos, sobretudo no Brasil, pelas razões todas que eu apresentei anteriormente, e acreditação, processo e qualidade são coisas que nós esperamos que sejam cada vez mais rigorosas, né, e isso está ligado, inclusive, ao financiamento de algumas instituições, né, sobretudo na área suplementar não pública. Né? E o que esperar após a Covid-19, né? Falando de uma realidade muito pontual nossa, né? Formação de recursos humanos mais qualificado para o enfrentamento de pandemias. Né? O Brasil exige que nós tenhamos grupos de pessoas, não só médicos, né? Médicos, administradores, estoquistas, enfim, pessoas de toda a natureza que possam ser acionados rapidamente quando uma epidemia... Isso foi o que aconteceu nos países desenvolvidos, onde isso existe. Então, de novo, nós não podemos mais ser apanhados, transformando rapidamente em covidário, né, como foram alguns hospitais. Né? Está aqui a professora Mônica, que sabe disso. Né? Nós vimos um hospital da complexidade do Instituto Estadual do Cérebro, no Rio de Janeiro, de alta complexidade, ser transformado num hospital de Covid por força da necessidade. Então, assim, isso não pode mais acontecer, ou tem que acontecer, mas em condições com menos sofrimento humano, seja para quem trabalha e seja para quem está lá internado. Né? Investimento em pesquisa e sustar esse êxodo de cérebros, que eu acho que é muito importante. Né? A telemedicina deverá ser, é o que nós esperamos, né, cada vez mais alcançável no SUS, né, autonomia na produção de vacinas e de medicamentos, vigilância genômica é crucial no Brasil, ou seja, um país que tem essa quantidade de fronteira que tem o Brasil. A Fiocruz, por exemplo, nós temos a Fiocruz na Amazônia, e ela era, até o momento, né, até o começo da pandemia, o nosso menor centro, né, porque ela fazia vigilância de alguns vírus e tal daquela área. E hoje o investimento da Fiocruz é direcionado para a Amazônia, porque nós sabemos que a vigilância genômica ali é estratégica para monitorar a entrada ou, enfim, ou saber qual é o padrão que circula naquele momento naquela área. Então, isso é muito importante. E, por fim, eu acho que nós vivemos com a Covid-19 algo que também nós nunca tínhamos visto no Brasil. Nós somos uma cultura que segrega, egoísta, e ninguém dá nada. Não há doações no Brasil. Se você vai a um congresso americano, e vocês vão começar a frequentar congressos, vocês vão ver. Está lá um estudo bonito, feito, um abstract, um pôster, e embaixo está escrito assim, financiado por qualquer coisa, lanchonete, McDonald's, enfim, não necessariamente por um órgão de fomento.
Então, existe a cultura da doação. E a Covid-19 criou isso, né? E, como eu disse a vocês, eu tenho esperança, eu sou teimosa, obstinada, eu acho que isso pode, eventualmente, criar um embrião de uma cultura da doação, como o Itaú, como o Banco Itaú, que doou 1 bilhão para a Covid-19, ajudou muitos projetos, foram carretas e carretas de respiradores, de máscara, que foram para o Brasil inteiro, ajudou o nosso hospital da Fiocruz a acabar de ser construído num tempo chinês de 10 semanas, né, numa rapidez extraordinária. Então, eu acho que, talvez, nós possamos começar uma cultura de doação no Brasil a partir dessa experiência. E, por fim, quanto tempo eu tenho ainda? Com quanto tempo eu já falei? Para alguém me dizer, porque eu queria terminar com uma coisa... Tá bom. Muito gentil, meu colega Alexandre. Eu queria terminar com algo mais agradável, né? Eu disse a vocês que o Avicena só liberava os seus alunos, e eu também. Eu gostaria de poder fazer isso, né? Só liberar os meus alunos, mestrandos, orientandos, né? Quando eles me mostrassem de que eles se interessam, o que eles gostam, quais são os seus hobbies, o que eles gostam de fazer, o que eles gostam de ver, qual foi o último filme, qual é o quadro que mais eles gostam, qual é a música que mais eles gostam, né? E aqui eu queria dar alguns dados também históricos para vocês, né? Quando eu disse que eu errei, no começo dessa apresentação, eu errei mesmo, né? Porque houve no século XIV, ai, que delícia, houve no século XIV as grandes pestes negras, né, que se chamavam. Né? Eram pestes, eram varíola, eram peste bubônica, né? A maioria era peste bubônica, aquela que vem da pulga do rato, né? E que vinham nos navios, etc. As grandes pestes do final do século XIV, né? Tem coisas lindas da literatura, né? Tem o Decameron do Boccaccio, se vocês quiserem ler, né? Mas, enfim, eu sei que eu estou botando muita coisa na cabecinha de vocês, né? Mas, enfim, é porque isso tudo, gente, é muito agradável. É bom entender. Gente, isso aconteceu assim? Como é que é essa história? Esses 10 meninos que se esconderam, essa é a história do Decameron, né? Contando a peste negra do final do XIV. E o que ela gerou? O que elas geraram? A última foi 1397. 1397, a última delas. Né? Elas geraram o Renascimento, geraram Leonardo da Vinci, Michelangelo. Isso foi gerado depois dessa devastação do mundo. Então, era a nossa esperança com a Covid, mas, como eu lhes disse, errei redondamente. Né? E existe um autor chamado Friedrich Nietzsche que diz essa coisa linda. A arte não é do humano, a arte é da vida. E a vida tem que ser um fenômeno estético. As coisas têm que ser belas. Mesmo diante da maior tragédia, um gesto humano, como hoje nós estamos vendo na Palestina, né? Eu falei com um colega médico trabalhando na Palestina, nas condições atuais. Gente, aquilo é o belo ou não é o belo, diante do maior horror que nós estamos vendo nesse momento das nossas vidas? É. Né? Um médico que segurando uma criança, preparando ou dando um cheirinho para fazer uma amputação sem anestesia geral. Né? Então, assim, mas isso é a realidade. Né? Então, a arte deve educar, sim, o nosso olhar para olhar o outro. Né? E aqui, alguns exemplos que eu trago, né? Isso são coisas muito finas, né? da cultura, esses são retratos. É incrível, né? Como você parece que você está vendo um retrato pintado agora. Não, isso são retratos egípcios, que se chamam faiuns, que, na verdade, são pintados e colocados sobre a múmia da pessoa. Eu estou falando de 4.000 anos atrás, esses existem, eles estão no Museu do Cairo, para quem tiver a chance de poder vê-los. Né? E o que isso? Por que eu trago esse exemplo? Porque eu me lembrei muito dos faiuns, porque eu gosto muito deles. Né? Foi o oposto do que nós vivemos na pandemia da Covid-19. A pandemia gerou uma violência, uma separação absoluta, radical, impedindo, né, quer dizer, aquele rápido empacotamento do corpo, impedindo aquela contemplação que faz parte da despedida da morte de alguém querido. Né? Então, o rito sumário ele rompeu esse pacto
ou que uma psicóloga francesa, que é uma autora chamada Marie de Renezel, que é muito importante, ela chama de uma dupla morte, né? As pessoas que morreram na Covid morreram duplamente, né? Morreram pela ruptura total com seus afetos e morreram porque morreram, né? Então, assim, aliás, eu escrevi um capítulo de livro que acabou de sair, vou fazer uma propaganda, se o Alberto me permite, né? Acabou de sair, nós lançamos esse livro chamado Lutos, está lançado tem uma semana, eu tenho um capítulo sobre o luto na Covid, que eu chamo de o luto pressentido. Porque no momento em que você fechava uma porta igual a essa, e aquela pessoa não sabia se jamais ia ver, qual era o único contato humano daquelas pessoas? Era uma brechinha atrás de uma máscara, mais os nossos óculos de grau, mais um óculos 3M na frente, aquela brechinha onde ele não sabia se nós estávamos rindo, se nós estávamos sérios, ele sabia apenas quando nós chorávamos com eles. Era a única maneira. Então, isso foi muito... né? E a outra coisa, assim, a arte nos faz entender muitas coisas, né? Então, eu trouxe isso aqui, a Vênus de Willendorf, que é uma coisa que vocês vão ver em muitos livros de medicina, né? Que eram chamadas as virgens esteatopígias, né? Assim, professor Zugaib, que eram chamadas. Isso era um modelo de beleza, era um modelo da fertilidade. Imagina a Gisele Bündchen olhando isso aqui, né, gente? Vamos combinar que não é, mas era um modelo de beleza, tem 25 mil anos. Ao mesmo tempo, tem o que eu chamo a pureza da forma, né, que é a coisa que eu mais gosto, é a forma mais perfeita para mim, que são as formas cicládicas, que são esses rostos aí, né? E hoje, os grandes escultores ou grandes pintores, como Picasso ou como Constantin Brancusi, eles se inspiram nessas formas puras, simples, mas muito sofisticadas. Quanto mais simples, mais sofisticado é. Então, isso é uma outra coisa para vocês pensarem, né? O que quer dizer isso, né? Sátira na medicina, e aqui eu estou dando exemplos puramente da medicina, também é arte, né? Isso, o século XVIII foi muito profícuo na produção de sátiras em relação e ironias em relação aos médicos, né? Então, aqui você imagina um monte de médico atabalhoado, sem saber fazer diagnóstico, é igual aquela piada que tem do elefante, com uma porção de gente que não enxerga em volta, então um pega no rabinho, outro pega na trompa, e ele não consegue ter a noção de conjunto. Isso é mais ou menos o que eu estou dizendo, que Hipócrates, lá na ilha de Cós, há 2.500 anos atrás, pensava sindromicamente o homem como integral e não como um pedaço de cada coisa. Então, essa sátira é muito interessante, né? A outra coisa, existe um autor francês chamado Molière, que talvez você já tenha ouvido falar, e existe uma expressão muito clássica, que são os chamados médicos de Molière. Médicos de Molière são aqueles desse quadro anterior, é um monte de médico batendo cabeça e ninguém sabendo o que fazer, né? Então, ser médico de Molière não é exatamente um elogio, tá, gente? É uma coisa que, se algum dia alguém disser isso para vocês, fiquem muito preocupados. É muito ruim. Não queiram ser médicos de Molière, embora Molière seja um gênio, né? Seja uma pessoa, um grande humanista, né? Ele tinha esse nome aqui, que está escrito, né? Jean-Baptiste Poquelin, e ele foi um grande humanista. Então, assim, na França, o Molière é ensinado nas cadeiras da escola de medicina, né? Como alguém que tem que ser aprendido na sua... E aqui mostrando, mais uma vez, essas caricaturas do século XIX, né, espetaculares, mostrando alguém com dor e esse monte de demônios, assim, são metáforas e símbolos do humor gráfico que são muito... inclusive, são coisas que parecem quadros, né, mas fazem parte da história da medicina, né? Aqui um outro exemplo, né, uma pessoa fazendo sangria, né, a olho... digamos assim, a fresco, né, de braço, quase que fazendo uma transfusão de braço a braço, né, mostrando como é que se fazia pegar uma veia em 1804, né, por exemplo, no início, né. Aqui um outro autor também, que é o Bocage, que normalmente as pessoas se referem a ele como um autor assim muito quase que obsceno, né, e na verdade não. Bocage também foi um humanista, né, também teve críticas muito interessantes na medicina, é outra pessoa, e ele fala essa frase engraçada, né, aqui jaz quem não jazera se jazesse aqui a medicina, né, ou seja, morreu, mas não precisava ter morrido, né. Então, assim, em última análise, é isso, né?
E aqui, assim, educar o olhar, né? Saber ver o que nós estamos vendo, o que isso tem a ver com o que nós fazemos. Né? Então, assim, se eu aqui fosse mostrar só o que eu acho fascinante, a coleção de iluminuras, ou de pinturas, ou de gravuras, ou de toda a ordem que existe de Adão e Eva, por exemplo, encheria outra palestra só com Adão e Eva, que eu acho que tem um patos tão característico que já valeria a pena fazer uma palestra. E aqui são coisas que existem pelo mundo e é um privilégio nós podermos ver, né, desde figuras bíblicas, como as figuras de Giotto, pintadas no século XIII ainda. Né? E aqui, o que dizer da genialidade de alguém que, em 1500, o Brasil estava sendo descoberto quando esse pintor, que é, para mim, o maior gênio da época do Renascimento, enfim, pinta essas coisas com esse grau de sofisticação e de um imaginário que, dificilmente, hoje, não há ninguém na contemporaneidade que tenha o imaginário de Bosch para criar essas figuras com esse grau de sofisticação. Então, assim, é importante sempre olhar e fazer sempre uma comparação, né? Algo de 1500, o que tem hoje em 2021? Francis Bacon? Possivelmente sim, né? Seria um comparativo, né? Que, aliás, vai começar uma exposição dele linda. Né? E aqui, essa frase que eu gosto muito, né, desse médico espanhol, desse doutor chamado Gregório Marañón, que diz assim, ele foi definido como o médico humanista perfeito na Espanha, e ele diz que o maior instrumento, o maior invento da medicina é a cadeira. A cadeira, porque é ela que permite que o médico sente-se para escutar o seu paciente. Então, em última análise, eu estou dizendo que quem dá o diagnóstico para nós, sobretudo médicos, não somos nós, é o paciente. Ao descrever o que ele sente, o que ele teme, o que ele tem, ouçam, porque se não ouvir, se atender em 15 minutos, vai errar. E a linha de cuidado, aquela que eu comecei falando, vai estar quebrada desde o nascedouro. Então, façam atenção, e é verdade, né? A cadeira é um instrumento tão importante quanto o estetoscópio. Concorda comigo, professor Alexandre? O senhor, que é um médico humanista também, concorda? E aqui, também mostrando e ilustrando, né, quantas vezes vocês visitam exposições, museus, e ficam lá olhando aqueles quadros. Né? Quando nós vemos alguma coisa bonita ou feia, nós temos que saber o que nós estamos vendo. Então, esse é um quadro muito famoso, chamado O Grito, desse pintor norueguês, chamado Edvard Munch, né? E ele tem 4 quadros desse O Grito. Tem 4 gritos que ele pintou. Não adianta você só ver e achar, puxa, que quadro esquisito. Ele pintou um quadro para cada mulher da sua família que tinha acabado de morrer. Esse é o último da sua irmã querida, que acabara de morrer de tuberculose, porque a família inteira morria de tuberculose. Então, ele pintou um para a mãe, outro para outra irmã, outro para a tia e outro para outra irmã. Então, assim, é importante, né? Ou não é importante saber o que nós estamos vendo? É importante, não é? Não é só olhar, ficar lá naquela fila daquele vidro blindado da Mona Lisa e não saber quem fez a Mona Lisa, quem é a Mona Lisa, por que ela foi feita. Né? Eu acho que isso é importante. E saber nunca é demais. Então, mostrando ao longo do tempo, desde as figuras hipocráticas até as pinturas do século XIX, né? Alguém, na Idade Média, colher uma urina e ficar olhando assim para a urina como se isso fosse dar diagnóstico de alguma coisa, até esse grau de sofisticação que faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia moderno, dentro de um tratamento de terapia intensiva. Né? Então, assim, em última análise, eu queria dizer que a Covid-19 também, nós aprendemos muito com ela. Nós, mais maduros, os mais jovens, que foram submetidos a uma tensão da qual eles não tinham nenhum conhecimento, mas que também aprenderam, mas nós aprendemos, sobretudo, com essa dureza toda, agradecer, né? Ser gratos, sobretudo, aos profissionais de saúde, às famílias, à ciência, que nos ensinou muito, e certamente saímos disso mais duros, de uma certa maneira, com uma casca mais grossa, né? Muita cicatriz, mas, sobretudo, saímos também mais doces, mais sensíveis, para entender que isso tudo que eu acabei de dizer tem zero retórica,
tem alguma coisa na qual eu particularmente acredito e tenho certeza que aqueles que eu conheço que estão aqui compartilham desse mesmo sentimento em relação ao desempenho da nossa profissão. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Alberto.